Olá, meus irmãos. Meu nome é Stephanie Orneson, eu sou membro da comunidade Paz e Bem e estamos aqui para pensar um pouco a fé, né? O intuito desse curso é poder trazer para você um pouquinho da nossa doutrina, um pouquinho daquilo que a nossa igreja nos traz como revelação de Deus, acolhendo sempre aquela ideia que o Papa João Paulo II escreve na sua encíclica, Fé e Razão. O Papa compara a fé e a razão, e ele usa o personagem de um pássaro, não é a figura de um pássaro, para dizer que a fé e a razão, principalmente no que tange a nossa fé católica, ela caminha junta. A fé e a razão é como um pássaro que tem que ter as duas asas, né? A nossa fé, ela não é irracional. Apesar de superar a razão, a nossa fé tem todo um contexto racional, porque a nossa fé é a fé católica, essa palavra que às vezes é tão desconhecida na sua etimologia, né? A palavra católica vem do grego católicos, que tem como interpretação mais popular universal, comum ao todo, aquilo que a gente chama de oleocêntrico, né? Oleum, o todo. Então a fé católica ela tem essa característica de ser uma fé que abrange toda a revelação de Deus. Não é a fé que acolhe tudo aquilo que Deus revelou para a sua igreja, tudo aquilo que Deus revelou aos apóstolos. Então nós como católicos que professamos a nossa fé, no nosso credo niceno constantinopolitano, que no decorrer destes programas a gente vai trabalhar um pouquinho o nosso credo, né? De onde surgiu, os concílios, né? O porquê que nós temos toda essa liturgia. Porque o catecismo da Igreja Católica, né? Esse catecismo aqui da Igreja Católica, ele começa dizendo que o homem é capaz de Deus. Olha que coisa bonita. A nossa fé católica professa que nós somos capazes de Deus. E Aristóteles, um filósofo antecessor a Cristo, 400 anos antes de Cristo, Aristóteles traz uma definição muito conhecida por todo mundo. Diz que nós somos animais racionais, né? Talvez na espécie biológica nós somos animais como qualquer outro. Mas para a filosofia, principalmente aristotélica, nós somos animais racionais. E por sermos animais racionais, nós somos capazes de Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica, na razão, né? Nós temos essa revelação de Deus que é trazida para nós e nós a acolhemos também no nosso processo racional. Então, o desejo, né, o nosso propósito da comunidade Paz e Bem é de fazer essa catequese, né? Claro, a fé católica ela é muito ampla, ela é muito rica. Nós queremos aqui trabalhar algumas coisas que consideramos importantíssimas para nós leigos, né? Para o leicato da igreja. Nós fazemos essa confissão de fé racional, não é? Seria uma espécie de apologética, né? O que nós queremos fazer. Parece uma palavra um pouco complicada para quem não tem conhecimento teológico, mas simplesmente apologética é a defesa da fé. E aqui eu faço uma ressalva que defender a fé nem sempre traz como a priori contestar a fé alheia. Não. Nosso intuito não é fazer crítica nem condenar qualquer outra vertente de fé, mesmo que cristã. Não. Nosso desejo é poder defender a nossa fé católica com um processo racional. E no início desse programa, iniciando essa catequese, eu pensei em um tema que eu acho que é muito a priori, muito próprio para todo cristão, que é a questão das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, não é? Porque todos nós cristãos, e aqui eu falo dos irmãos protestantes, aqui eu falo dos católicos, o católico ortodoxo russo, o católico ortodoxo grego, a igreja católica copta, e nós, Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos algo em comum na nossa fé, que é a crença nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E eu pensei em trazer como tema primário para essa catequese trabalhar um pouquinho a dimensão de como nós, católicos apostólicos romanos, como é a nossa fé nas Sagradas Escrituras.
Não é? Será que a Bíblia está para nós católicos, assim como o Alcorão está para os muçulmanos, para a religião islã? Será que a Bíblia Sagrada está para nós, como estão as 5 vertentes da fé espírita, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo Allan Kardec? Será que a Bíblia Sagrada para nós cristãos católicos está como o Vedas para as religiões hindus? Então, pensar um pouquinho como nós católicos professamos a nossa fé na Sagrada Escritura. E aqui eu começo falando uma palavra que talvez lhe soe estranha, não é? Sola Scriptura, né? Que do latim, trazendo para o português, né? Fazendo uma semântica dessa palavra, é somente as Escrituras. É uma expressão muito usada, e essa expressão foi usada de maneira específica lá no início da Reforma Protestante, né? 1512. Não é? Como muitos sabem, a igreja nasceu católica, repito, a igreja nasceu comum, a igreja, e na nossa liturgia, antecedendo o Pentecoste, na quinta-feira, nós estamos nesse tempo de Pentecoste, estamos começando o nosso programa, tendo esse privilégio de começar, né, no tempo de Pentecoste, onde a igreja nasce. Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, estavam ali os apóstolos reunidos no cenáculo, e ali a igreja se inicia com São Pedro, né, indo e anunciando àqueles povos. Segundo a tradição, existia mais de 162 nações ali reunidas, e ali o Espírito desce sobre os apóstolos, e eles transmitem a fé recebida de Jesus, e cada um que estavam ali entendia, não é? Mas nós também vamos abordar um pouco disso, né? Trabalhando um pouquinho os grandes movimentos que surgiram no decorrer da nossa história, né? Da nossa fé, que tem mais de 2015 anos, né? E essa expressão sola Escritura nasceu de uma maneira específica na Reforma Protestante, né? Quando nós conhecemos quando Lutero, que era um monge agustiniano, ele ali tem os seus problemas com o clero, na época, ele tem as suas crises teológicas, suas crises ideológicas, e Lutero, ele lança as 95 teses, né? E nas suas 95 teses, Lutero, ele faz uma certa contestação a muito daquilo que era a Sagrada Tradição na época, muito da fé católica, que na época, segundo o ponto de vista de Lutero era um teólogo, era doutor em teologia, também formado em direito. Lutero, nas suas 95 teses, que também nós podemos abordar no decorrer dessa catequese, um pouquinho do que essas 95 teses de Lutero, porque a igreja não aceita, né? Será que realmente a igreja é como muitos dos nossos irmãos protestantes pensam? Inclusive eu pensava, né? Eu fui pastor protestante durante muito tempo. Será que a igreja realmente ela foi simplesmente autocrata? Será que o Papa na época era esse imperialista que rejeitou aquelas teses de Lutero, porque Lutero na verdade estava fazendo uma contestação ao poder, né, político da igreja, que é assim que muitos pensam? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Mas a sola Escritura, essa expressão, nasceu do pensamento da Reforma. Porque a Reforma Protestante, os nossos irmãos protestantes, não é? E a igreja protestante no Brasil, ela tem crescido, um movimento que tem sido muito comum, muito conhecido, né, nos canais de televisão. Ela traz essa fé para os nossos irmãos protestantes, sola Escritura, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único instrumento de fé das igrejas reformadas. Ou seja, os nossos irmãos protestantes têm a Bíblia como um único instrumento de fé. Por isso a expressão sola Escritura, somente as Escrituras. Mas nós católicos, como nós católicos vemos a Sagrada Escritura? E aqui eu começo fazendo logo essa defesa da nossa fé. Nós católicos cremos piamente e plenamente que as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, não é a palavra escrita, ela é a palavra de Deus para nós. Nós católicos cremos plenamente na Sagrada Escritura, e só é você ir em uma missa. Você vai ver que nós temos na missa a liturgia da palavra, onde nos tempos comuns, nos dias da semana, a igreja separa 3 leituras. Não é 7 em festa solene, celebração solene. E no domingo nós temos 4 leituras. Então, a Igreja Católica, ela crê na palavra. Eu até aqui indico a você, o Concílio do Vaticano II, nesse processo do Concílio do Vaticano II, uma encíclica foi lançada, Adem Verbo, né, o Verbo de Deus, em que ali a Igreja, essa encíclica trabalha muito bem a nossa fé católica nas Sagradas Escrituras. Então, aqui já vou deixar essa deixa para você. Nós cremos nas Sagradas Escrituras, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, para nós católicos, a Bíblia
é a palavra de Deus. Mas não só a Bíblia é a palavra de Deus, porque para nós católicos a palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. Então nós católicos cremos na Bíblia Sagrada, mas não somente nela como palavra de Deus. Nós temos a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E no decorrer destes programas nós vamos trabalhar um pouquinho nisso. Pensar a fé, como dizia São Tomás de Aquino. Pensar a fé é uma norma de maturidade teológica. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora das Dores interceda por você, que São Francisco de Assis, patrono da nossa comunidade, possa também interceder por você, para que eu e você possamos ser católicos, que amamos a nossa igreja, que amamos a nossa fé e que não temos vergonha de professar, que nós cremos sim, cremos em Deus e a nossa fé é racional. Deus te abençoe.